Oba, já estamos entrando em abril. Que bom. Vamos lá, pastora? Vamos que vamos. Atenção. Três. Ah, tá. Só um minuto, só um minuto. Atenção. 3, 2, 1. No ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, trazendo a nossa vida, trazendo tudo o que nós cremos diante do Senhor, conferindo com as Escrituras. E fizemos essa série de programas baseados nos fundamentos da nossa fé. Em que nós cremos? Como é importante você saber em que você crê como um cristão. E nós estamos caminhando ali dentro da nossa confissão de fé no Credo Apostólico. Creio na Santa Igreja Cristã. No programa de hoje, conversaremos sobre a edificação da Igreja de Cristo. Como a Igreja de Cristo é edificada? Ela está plantada sobre um fundamento de que Cristo é a pedra angular, de que Cristo é o fundamento, é sobre ele que a igreja é edificada. Vamos ver como acontece essa edificação? Você quer saber? Então deixe o seu coração aberto para o Senhor lhe falar. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, vamos conversar então sobre a edificação da Igreja de Cristo. Você já acompanhou alguma edificação, alguma construção? Ah, é muito legal. Primeiro, abrem buracos para colocar ali os fundamentos. Ninguém vai ver os fundamentos. Quanto maior for um prédio, quanto maior é a construção, mais profundo devem ser os fundamentos. Então, bem fortes, hoje com concreto, com ferro, com pedra, com brita, muita pedra. Existiam construções já feitas em cima de grandes pedras, nas pedreiras. A gente pode ver muitas casas bonitas à beira-mar, construídas totalmente sobre pedras. Firmes, vem a chuva, vem o vento e ela está ali firme, não cairá jamais, não é? E nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que a Igreja de Cristo está edificada sobre Cristo, sobre este fundamento que é Cristo. Mas a partir do fundamento, a partir ali do alicerce, como se edifica a igreja? Tem tantos detalhes, tem paredes, tem portas, tem janelas, tem paredes separando, tem cômodos, tem andares. Não é assim a edificação? Será que a edificação é feita aleatoriamente? Vamos colocando um tijolo aqui, outro ali. Não. A edificação segue um planejamento, segue um plano, um projeto. O projeto é feito e é seguido pelos construtores. Quem fez o projeto da igreja? Deus. Quem são os construtores da igreja? Nós. Quem é o mestre de obras desta construção? O Espírito Santo. Ele vai nos guiando. Então, quantas coisas que a gente vai fazendo que a gente não tem a mínima ideia da importância para a igreja daquilo que estamos fazendo. Olha o que a palavra nos diz em 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos ler do verso 1 ao 4. Paulo diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando
exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Bem, aqui nós estamos vendo algo muito importante, que a palavra profética edifica a igreja. O texto aqui nos diz que falar em línguas é uma edificação pessoal. Verdade. Quando a gente começa a orar em línguas, a gente está orando, a gente vai entrando nessa dimensão gostosa, desta presença maravilhosa de Deus, e nós somos edificados. Mas a edificação da igreja, ela vem pela palavra profética. Por isso que no culto precisa ter a palavra de Deus, precisa ter a explicação da palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus. Precisamos dos pastores, dos líderes, dos pregadores, trazendo a palavra e ensinando a palavra de Deus. A palavra vai edificar. A palavra vai nos colocar no momento certo, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Aqui a palavra de Deus está dizendo que quem fala em outras línguas não fala a homens, mas a Deus. Edifica a si mesmo, mas o que profetiza fala aos homens, exortando, edificando e consolando. É assim que a palavra de Deus funciona. Quando nós lemos a palavra de Deus, ela pode nos edificar. Ou seja, nós podemos aprender algo que ainda não sabíamos, alguma coisa nova que para nós salta aos nossos olhos e a gente diz, puxa, que coisa linda, eu não sabia que era assim. A palavra de Deus pode nos consolar. Quando estamos tristes, quando estamos sentindo falta, saudades de um ente querido que partiu, ou quando passamos por uma luta tão grande, passamos por calúnias, por provas, o Senhor vem e nos consola. Ou a palavra de Deus pode nos exortar, dizer, não vai por aí, não faça isso, cuidado com estes amigos, cuidado com este caminho, cuidado com esse tipo de diversão, não faça isso. A palavra de Deus nos exorta. E isso tudo traz a edificação. Então, a igreja é edificada, a igreja vai crescendo através da palavra de Deus. É uma forma. E nós vamos ver que progredir nos dons, nós vamos edificando a igreja. Que são os dons? Os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, os presentes de Deus para nós. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, de 10 ao 12. Diz assim, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Aqui o apóstolo Paulo está nos falando sobre os dons de língua, interpretação de línguas e profecia. Muitas vezes, quando nós falamos em línguas, nós estamos orando. Muitas vezes estamos adorando a Deus. Não sabemos o significado daquelas palavras que estamos dizendo, mas nós sentimos o mover do Espírito Santo dentro de nós, nos levando a interceder ou adorar. Somos edificados, sim, mas Paulo está dizendo aqui que quando nós buscamos progredir nos dons espirituais, quem fala em línguas, buscar a interpretação de línguas. Nós buscarmos exercitar, e aqui ele fala sobre a palavra profética, a profecia.
Para pregar o Evangelho, a gente não é simplesmente pegar a Bíblia, abrir, ler e falar o que você acha daquele texto, e falar o que você pensa daquele texto. Não é assim. A palavra de Deus, ela foi escrita durante 1500 anos. Foi escrita dentro de um contexto, dentro de uma nação, com uma língua que não fazem parte do nosso contexto de Brasil, de língua portuguesa, de costumes brasileiros. A Bíblia foi escrita para os judeus, foi escrita por judeus, com os costumes daquela época, com a língua hebraica. E Deus trouxe ali de Israel para o mundo inteiro um entendimento, a salvação, a oportunidade de conhecer a vontade de Deus. Então, quem vai pregar a palavra de Deus precisa conhecer o texto, precisa estudar a palavra de Deus. Por isso temos os seminários, para a gente estudar, aprender geografia bíblica, história de Israel, as histórias bíblicas, os contextos, a hermenêutica, como interpretar as Escrituras. Aprendemos as línguas originais em que a Bíblia foi escrita, o hebraico, o grego, para compreender. Então, o pastor, o professor, o mestre vão então trazer para a igreja o que o texto está dizendo no poder do Espírito Santo. Nós vamos então progredir nos dons para que nós possamos conhecer a vontade de Deus, para que nós possamos edificar a igreja. Mas qual a igreja? Vamos ver a igreja local, a igreja próxima à sua casa, a igreja que você frequenta. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2, Paulo vai falar o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Caia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bem, Paulo está dizendo aqui, olha, eu, Paulo e Timóteo, estamos escrevendo à igreja de Deus que está em Corinto e aos santos da Acaia. A igreja que está em Corinto. Será que Corinto tinha só uma igreja local? Talvez os irmãos reunissem em diferentes bairros, em muitos bairros de Corinto. Talvez eles pudessem, uma vez por semana, ter uma celebração juntos à beira do rio, na montanha ou numa casa grande. Era a igreja local, a igreja de Corinto. Assim, em cada cidade havia igreja. A igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, a igreja de Cesareia, a igreja em Tiro, em Sidom, a igreja em Roma. Então, havia a igreja local. Hoje, nós temos muitas denominações, temos muitas igrejas locais, muitas igrejas. Muitas pessoas dizem, os crentes são divididos, os crentes ficam brigando entre si, eles são divididos. Não. A igreja cristã evangélica tem uma só estrutura. É essa que nós vemos na nossa confissão de fé, no credo apostólico. A igreja tem essa estrutura. Por exemplo, com relação ao batismo, os batistas batizam por imersão. Os presbiterianos ou metodistas é por aspersão, é por infusão, é só despejando a água na cabeça. Está errado, é diferente. A forma ali do batismo não é a coisa mais importante. O importante é a obediência à Escritura. A obediência à Escritura. Deve haver o batismo? Sim. O batismo traz esse simbolismo? Sim. É ensinado para a igreja? Sim. Então, quando nós temos a estrutura, o mesmo fundamento, então somos uma só
igreja. E a igreja de Corinto, a igreja de Roma, a igreja em Jerusalém, não significa que eram igrejas diferentes. Nós não somos soldadinhos de chumbo, todo mundo igualzinho. Não. Cada um de nós tem a sua vida com Deus, a sua experiência com Deus. Cada um de nós tem dons espirituais. Cada um de nós recebe tarefas especiais para a igreja, para exercer os dons na igreja. Não somos soldadinhos de chumbo iguaizinhos. Por isso, a Bíblia vai nos falar da multiforme sabedoria de Deus manifestada pela igreja. A sabedoria de Deus é multiforme. Deus não tem um modo único de se manifestar. Não. Deus não tem só um modo de falar conosco. Não. Deus fala comigo, talvez diferente do modo como Ele fala com você. Você entende a voz de Deus, você recebe a voz de Deus de uma forma e eu posso recebê-la de outra. O importante é estarmos todos firmados na Escritura, na Bíblia Sagrada. Ela é nossa regra de fé e de prática. Ela é esse divisor de águas, ela é esse sustentáculo da igreja. Então vamos ver aqui a multiforme sabedoria de Deus manifestada pela igreja. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3, vamos ler dos versos 8 a 12. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Olha que coisa linda. Paulo está dizendo, a mim, o menor dos apóstolos. Nós vamos ver, Paulo, à medida que ele vai escrevendo as suas cartas, primeiro ele diz, eu sou o menor dos apóstolos. Tem hora que ele diz, eu sou o principal dos pecadores. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vê que nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Na igreja não há lugar para vaidade, não há lugar para orgulho, não há lugar para pensar que somos melhores que os outros. A gente vê as pessoas que têm autoridade. Lá na Inglaterra, a rainha da Inglaterra recebe de cada pessoa que vai estar na sua presença um cumprimento, ou a pessoa se ajoelha, se inclina, se curva. Mas diante de Deus, Jesus disse, somos todos irmãos. Irmãos. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus. E nós todos somos irmãos, o povo de Deus. E essa multiforme sabedoria de Deus é manifestada na igreja. Ele diz aqui, essa graça Paulo recebeu de compreender as insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, para que a igreja, pela multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida. Multiforme sabedoria de Deus. Como é maravilhoso saber que é Deus que age, que é Deus que faz, é Deus que convence as pessoas. Não existe uma regra,
Não existe um macete, não existem frases de efeito para a pessoa ser salva, para a pessoa ser liberta, para a pessoa conhecer e se aprofundar na palavra de Deus. Não existe uma série de regrinhas, não. Deus, pelo Espírito Santo, é que atua na igreja. E Deus atua na igreja nos usando. Às vezes eu posso trazer uma frase tão simples, tão conhecida, mas de repente esta frase vai entrar no seu coração. O Espírito Santo vai trazer um entendimento tão claro desta frase. E às vezes esta frase terá um significado tão especial na sua vida. É Deus, é o Espírito Santo. Não é nada da frase ou da minha vida. É Deus atuando, é Deus falando. A multiforme sabedoria de Deus, conhecida no mundo espiritual, Ele estabeleceu Jesus, o nosso Senhor, para a igreja. E em Jesus nós temos ousadia, confiança, mediante a fé nele. Como igreja nós caminhamos. A palavra nos diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. A igreja avança, a igreja vai, a igreja prega, a igreja profunda. Vamos ver a glória de Deus na igreja. Olha o que está escrito em Efésios 3, verso 20 e 21. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que coisa tão linda, tão maravilhosa. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Conforme o seu poder, a Ele seja a glória na Igreja, por todas as gerações, para todos sempre. A glória de Deus revelada na Igreja. O mundo precisa ver Deus na Igreja. A Igreja é composta dos salvos, o povo de Deus, os santos, lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Não somos melhores que ninguém, não somos maiores que ninguém, mas estamos e fazemos parte de um reino eterno, do reino de Deus, do reino em que somos santificados pelo Espírito Santo. E estamos neste processo cada vez mais nos santificando, cada vez mais conhecendo o Senhor, cada vez mais nos limpando, cada vez mais resplandecendo a glória do Senhor. O que é a glória do Senhor? A glória do Senhor é o próprio Deus, os seus atributos, a sua beleza, a sua pessoa. Deus na igreja reflete a sua glória. Uma pessoa que é salva, liberta de um pecado, ela antes era um alcoólatra, um viciado em drogas, uma pessoa que vivia na prostituição, na impureza. Quando ela é salva, ela abandona o pecado, ela muda o seu caráter, ela muda o seu gosto, ela muda o seu jeito de vestir, ela muda o seu jeito de falar. Não porque ela diz, agora eu vou mudar. Não, porque ela foi salva, ela foi remida, ela nasceu de novo. Você já nasceu de novo? Você já é uma nova criatura? Você já faz parte da igreja do Senhor? Que tal orarmos agora? Vamos fazer isso? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se ajoelhe onde você está. Vamos orar. Fale comigo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração, te peço perdão para os meus pecados.
Lava-me, Senhor. Limpa-me, Senhor. Encha-me com Teu Espírito Santo e capacita-me a viver a Tua vontade. Eu te peço perdão e te peço que o Senhor me dê cada dia mais da Tua presença, um entendimento da Tua vontade. Quero andar e viver na Tua presença. Ensina-me, ajuda-me, dá-me o Teu Espírito e dá-me os dons espirituais para que eu possa cumprir com alegria a Tua vontade. Dá-me esta vida nova, santa, pura. Dá-me o Teu Espírito Santo em todas as áreas da minha vida. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Caminhe na presença do Senhor. Seja uma bênção. Esteja envolvido no trabalho, na igreja. Deixe a sua vida ser santificada mais e mais. E experimente a verdadeira alegria no Senhor. Que Ele te abençoe ricamente. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá!